Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer um exercício de análise do ideal de Chico Xavier, sobre o que Chico Xavier considerava que seria o homem ideal, o ser humano ideal. Para tentar chegar a uma conclusão, eu vou me servir do maior best-seller espírita que fez sucesso inclusive no cinema, o livro Nosso Lar. Esse livro foi publicado em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. O protagonista da história é um médico desencarnado que, segundo Chico, teria sido muito famoso no Brasil, uma celebridade, o que até hoje produz especulações sobre quem seria ele. Os mais cotados são Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Eurípides Barçanufo. O Valdo Vieira, que foi parceiro de Chico Xavier e foi inclusive coautor, de alguns livros atribuídos a André Luiz. Valdo Vieira diz que André Luiz foi Carlos Chagas. Tem um vídeo dele no YouTube em que ele afirma isso. O mistério sobre a identidade do espírito se deve ao processo que Chico Xavier sofreu por parte da família do jornalista Humberto de Campos. Logo depois da morte de Humberto de Campos, poucos meses depois, acho que uns 3 meses, Chico Xavier começou a escrever e publicar mensagens e livros atribuídos ao espírito do jornalista recém-falecido. E a família dele, a família do Humberto de Campos, não acreditava que fosse realmente o seu esposo e pai que se manifestava através do médium. Então, se Chico continuasse a usar o nome de Humberto de Campos, a família queria direitos autorais. E essa questão foi parar na justiça e Chico passou a publicar livros atribuídos ao espírito Humberto de Campos com o pseudônimo de Irmão X. Então, para evitar novos problemas com a justiça, Chico decidiu não mais se utilizar de nomes de pessoas famosas. André Luiz narra a sua experiência depois de desencarnar, André Luiz se reconhece num ambiente que ele chama de umbral, que seria uma espécie de plano intermediário entre o físico e o astral, ou, segundo o entendimento de alguns, seria uma região mais densa do próprio plano astral, mas eu não concordo com essa opinião. Essa expressão umbral, ela nunca havia sido usada com essa correlação, com essa conotação. Umbral, para quem não sabe, é aquela parte que fica entre o marco da porta, Se uma sala e um quarto são divididos por uma porta, aquela pequena faixa dentro dos limites do marco da porta se chama umbral. O umbral do André Luiz, seria então a designação de um espaço intermediário, Um espaço em que os espíritos desencarnados despir-se-iam. Gostou da mesóclise? Os espíritos desencarnados despir-se-iam de suas energias e emoções mais grosseiras, energias e emoções mais ligadas à matéria. Então nós vemos ali André Luiz rastejante, andrajoso, Ele sente-se perdido e acusado por outros espíritos que estão por ali de ter tirado a própria vida. Mais tarde nós ficamos sabendo que ele gostava de mesas fartas, era bom de copo e talvez, embora isso não esteja explícito em parte alguma do livro, talvez ele gostasse de companhias femininas de fácil acesso. Cabarezeiro, Aliás, isso era uma coisa bastante comum entre os homens da época, Só o que é dito explicitamente é que ele pegou a empregada. E depois, inclusive, reencontra a empregada, cheio de remorsos, e cuida dela. A grande questão para os espíritas, pelo menos para aqueles que não esperam receber tudo mastigadinho por parte de um palestrante ou monitor de estudos, é saber por que, afinal de contas, André Luiz sofreu 8 anos no umbral e depois ficou ali tão corroído de remorsos. Ele foi acusado de tirar a própria vida. Não tinha cometido nenhum ato específico nesse sentido, Então, não concordando com isso, ele soube, através de espíritos trabalhadores, depois de ser socorrido e levado para a colônia Nosso Lar, ele soube que essa acusação, segundo o pensamento de lá, a acusação era verdadeira, porque ele havia abusado do próprio corpo. Olha, se for assim, a maior parte da população, mesmo que seja relativamente boa, honesta e nutra bons sentimentos, está condenada ao umbral, já que cuidar da saúde e cuidar da preservação máxima do corpo
Não é assim um estilo de vida muito difundido, né? E nesse livro a única pista que temos é essa, de falta de cuidado com o corpo e talvez um certo descuido para com a família. Não que ele fosse mau pai, mau esposo, mas não dava a eles a atenção que poderia dar. Ou talvez ele devesse ter atendido mais pacientes de graça. Só o que se percebe no livro é isso. A impressão que eu tenho é que Chico iria, a princípio, escrever só esse livro como André Luiz, mas devido ao sucesso desse livro, acabou se estendendo até 13 livros, né, que compõem a série chamada A Vida no Mundo Espiritual, e mais alguns livros atribuídos ao espírito André Luiz, que não compõem essa série. Já no segundo livro da série, o livro se chama Os Mensageiros, nós já descobrimos outras coisas sobre André Luiz que não eram previstas no primeiro livro. Lá tem um monte de espíritos que se reúnem, né, no pátio ali de nosso lar, se reúnem para lamentar o desperdício que fizeram de suas vidas. Todos eles haviam reencarnado com alguma missão a cumprir relativa ao espiritismo ou a outras questões ligadas à espiritualidade, mas acabaram se envolvendo com coisas mais mundanas, mais imediatas, e não cumpriram o seu propósito, aquele propósito pré-reencarnatório, né? Agora eles se arrependiam e esperavam a chance de reencarnar e poder recomeçar. Se levarmos isso em consideração, André Luiz não sofreu só por descuidar do corpo e da família, mas, talvez principalmente, por não ter aproveitado a sua oportunidade reencarnatória em benefício do próximo. Eu devo dizer, caso você ainda não saiba, que eu não acredito hoje que Chico Xavier fosse médium. Nosso lar me parece hoje baseado no livro A Vida Além do Véu, de autoria do reverendo George Owen, que faz uma narrativa nos mesmos moldes, inclusive com algumas descrições quase idênticas. Eu acredito que Chico deve ter lido esse livro. Esse livro foi publicado pela FEB em 1921, bem ali na juventude de Chico Xavier. E Chico deve ter se inspirado nele para criar André Luiz. Aliás, André Luiz era o nome do irmão de Chico Xavier. Eu parto do princípio, então, que todo pensamento atribuído a André Luiz e às outras personagens, bem como as consequências de nossos atos elencadas no livro, são coisa da cabeça do próprio Chico. É a sua crença, a crença dele, a maneira dele de ver a vida, é o ideal dele de ser humano, seu ideal de ser humano. Como seria esse ser humano idealizado por Chico Xavier? Uma pessoa boa, sem dúvida. Uma pessoa dotada de todas as qualidades morais valorizadas pelo cristianismo. No caso de um homem, seria um marido fiel e amável, muito comportado na cama, para não atrair espíritos obsessores, ou simplesmente para não macular ou mesmo viciar os sentimentos e pensamentos. Esse ser humano ideal também seria um trabalhador correto, prestativo e diligente, que não denunciaria possíveis falcatruas para não se indispor com ninguém e não criar inimizades espirituais. Ele também seria um cidadão religioso, cônscio dos seus deveres para com Deus e a espiritualidade, sempre pronto a ajudar o próximo e doar do seu tempo a causas espirituais e principalmente assistencialistas. Esse homem ideal, esse ser humano ideal também seria um pai esmerado, preocupado em extirpar más tendências e inocular o sentimento religioso em seus filhos. Seria alguém que não acionaria a justiça para reclamar os seus direitos, para não despertar animosidades e confiando sempre na justiça divina que tarda, mas não falha. Seria uma pessoa de hábitos frugais, que evitaria qualquer substância prejudicial à saúde e, de preferência, um homem quase casto. Um homem que acredita em almas gêmeas e que provavelmente perderia a virgindade com a mulher que viria a ser sua esposa e mãe zelosa dos seus filhos.
Todos os exemplos que eu elenquei aqui são tirados de passagens de livros do Chico, né? Livros em que essas características são consideradas como virtudes cristãs. Eu posso afiançar que o ideal de ser humano de Chico Xavier é o mesmo ideal do apóstolo Paulo, né? Cujas cartas fazem parte do Novo Testamento. A única diferença é em relação a evitar animosidades, como no caso de entrar com uma causa na justiça. Nesse ponto, Paulo era mais metido a facão sem cabo, né? No resto, é o ideal de Paulo esculpido em Carrara, não cuspido e escarrado, né? Como dizem algumas coisas feias, cuspido e escarrado. Paulo, para quem não sabe, foi o verdadeiro fundador do cristianismo, pelo menos desse cristianismo que chegou até nós através da Igreja Católica Apostólica Romana. Os ideais cristãos, eles são de Paulo, não de Jesus. Jesus pregava principalmente o desapego, inclusive o desapego em relação à própria família. Eu tratei especificamente da opinião de Jesus sobre a família no vídeo chamado Jesus e os valores da família cristã. O que eu penso sobre o ideal de ser humano de Chico Xavier? Eu acho sinceramente que há espaço para muitas manifestações de vida diferentes, muitos tipos de vida diferentes. Não acredito que exista uma maneira única de viver a vida e principalmente não encontrei até hoje um modelo de vida que funcionasse para todos e trouxesse uma efetiva harmonia para a sociedade. Afinal, todos são diferentes. O grande problema da humanidade, no que concerne a vida em sociedade, convívio humano, o grande problema não é a falta de modelos a seguir. O modelo de Jesus, por exemplo, produziria um mundo muito melhor, mas para isso todos deveriam segui-lo. E isso parece impossível, né? Relendo o livro Casa Grande e Senzala, reli recentemente, alguns meses atrás, eu me deparei novamente com uma questão que me incomodava desde criança. No tempo do Brasil colonial, né, os escravos eram maioria nas fazendas, às vezes grande maioria. Por que nunca se uniram para derrubar os seus senhores? Isso vale para qualquer período da história. Marx, por exemplo, né? Marx achava que os operários iriam se unir, derrubar os patrões e fazer a ditadura do proletariado. Por que isso nunca aconteceu? Simples. Porque nunca foi possível unir todos. Sempre tem aqueles que têm medo ou aqueles que simplesmente não concordam pelos mais diversos motivos. Qualquer ideal de ser humano, para dar certo, precisaria necessariamente da adesão de todos. E não são todos que querem seguir os conselhos e o modelo de Chico Xavier. Imagine agora um Brasil fortemente influenciado, já é, né? O Brasil é fortemente influenciado por isso. Mas imagine se fosse mais ainda. Um Brasil fortemente influenciado pelo ideal chiquista. Um monte de pessoas corretas, trabalhadoras, né? Bons pais, boas mães, bons filhos, bons cidadãos. Sim. Mas pessoas pacatas demais, que seriam facilmente dominadas por meia dúzia de espertos e não reagiriam confiando na justiça de Deus. Aliás, estou partindo do princípio de que todas essas pessoas seguiriam os ideais chiquistas em sua totalidade e com sinceridade em seus corações. E isso é praticamente impossível. Eu digo praticamente só para não me chamarem de exagerado, né? O próprio Chico, em carta ao Vantuil, que então era presidente da FEB, o Chico manifestava a ele em carta o seu despeito em relação ao Divaldo, porque o Divaldo vestia belos ternos, enquanto ele, Chico, era feio e mal vestido. Em várias cartas de Chico Xavier, cartas publicadas em livros por seus fãs, como é o caso da Marlene Nobre, por exemplo, ele deixa ver implícita ou às vezes explicitamente sentimentos não exatamente cristãos. E isso não é uma crítica ao Chico. Eu só lembro isso para salientar
a nossa natureza egoísta. Chico julgou André Luiz conforme os seus próprios conceitos. Ele, Chico Xavier, sim, fazia tudo que podia com a vida, se esforçou ao máximo e mesmo assim não deixou de nutrir sentimentos que consideramos mesquinhos. Mas e se muitos fossem assim? Se muitos se esforçassem como Chico Xavier, mesmo que lutando contra os próprios sentimentos egoístas? Resolveria nossos problemas mais íntimos? Deixaríamos de ter inveja? Deixaríamos de nos aborrecer com as injustiças ou o que consideramos injustiças, mesmo que não sejam? Formaríamos talvez duas classes, a dos ajudados e a dos ajudadores? Porque certamente continuaria havendo os desajustados, os preguiçosos, os incapacitados. Haveria disputas para ver quem ajuda mais? Se o próprio Chico, que é o representante desse ideal, sofria porque o Divaldo era mais bonito que ele, é de se esperar que haveria disputas para ver quem é o mais caridoso, quem é o mais modesto, quem é o mais humilde, né? Quem é o mais desprendido das coisas terrenas, quem é o mais casto. Eu continuo admirando Chico Xavier pela sua disciplina, pela sua imensa capacidade de trabalho, a luta pelos seus sonhos, o seu ideal de bondade, mas não vejo o modelo que ele propôs como capaz de solucionar os problemas da sociedade, muito menos como solução para os problemas humanos. O nosso íntimo é muito complexo para ser sanado à base de comportamentos. Mas poderia ser que essas qualidades pregadas pelo Chico, que esse ideal de ser humano proposto pelo Chico, pode ser, que na sua proposição, o Chico não tivesse como objetivo exatamente melhorar a vida na Terra, pelo menos não de imediato, mas que isso fosse necessário para nos sentirmos bem depois de desencarnados, né? Para vivermos sem remorsos, sem fazer coro aos amigos do André Luiz que ficavam lá se lamentando por causa do desperdício que fizeram de suas vidas. Eu posso ser suspeito para falar, né? Porque eu não acredito mais que as coisas se processem dessa maneira, com encarnação, desencarnação, umbral, colônia astral, preparação para a nova reencarnação e assim sucessivamente. Mas, admitindo por um momento que isso seja verdade, ou admitindo pelo menos que isso seja uma possibilidade, não me parece que os valores elencados pelo Chico sejam valores universais, que todas as pessoas sensatas sejam unânimes em concordar que eles sejam o único caminho para a felicidade. É claro que devemos ser éticos, mas o modelo de Paulo copiado pelo Chico é apenas um modelo possível. Não existe uma cartilha de procedimentos obrigatórios para viver em paz com a própria consciência. E olha aqui, só quem pode me apontar se eu estou certo ou se eu estou errado é a minha consciência, não uma autoridade qualquer de uma colônia astral. Muita força e paz para você.